Fião, novamente, vamos fazer a terceira parte desse vídeo aqui de Brasília, filhão, para que você, de repente, pode cair nos vestibulares. É como nós falamos sempre, atualidades, cara, e efemérides, que são datas comemorativas, elas podem cair, cara, com tranquilidade. Às vezes você acha, não cai, e cai. Né? Você não acha que a prova de atualidade vai cair Covid-19 do começo ao fim, porque vai ser difícil, né? Não tem como se fazer uma prova dessa, tá, irmão? Então é o seguinte... que eu desenhei o plano piloto, né? A asa norte e a asa sul, para ficar bonitinho aqui. E aí é o seguinte, por que Planalto Central? Falamos sobre isso. Primeiro, e colocamos isso, e refutamos isso aqui direto. Espera aí. Eu falei para vocês. Primeiro, e isso eu expliquei no vídeo passado, controle das águas do continente, ou controle das águas territoriais. Isso é uma situação interessantíssima. Tá? Apesar de tem professor, isso não é controle das águas, filhão. Segunda situação, para pensar. Caiu numa determinada prova, eu não me lembro mais se foi na Unesp, se foi na USP, foi na USP ou na Unesp, segunda fase. Para fazer uma comparação entre Brasília e Washington. E a pergunta que foi feita é a seguinte, mais ou menos assim: Brasília é uma capital baseada na democracia, democrática? E aí, a resposta que o vestibular esperava era simples, pô. Repare bem, quando você pega os Estados Unidos da América, isso aqui são os Estados Unidos da América, aqui é o Nordeste americano, Nordeste. Nesta região fica Nova York e fica Washington. Washington é considerada uma capital democrática porque ela está no meio, numa das maiores aglomerações urbanas dos Estados Unidos, uma megalópole chamada Boswash ou Wash-Boss. Brasília não. Na realidade, quando Juscelino leva Brasília, já em 1960, e transforma, quer dizer, 57 é lançado ali a pedra fundamental, e 60 nós vamos ter então Brasília, né, indo lá, toda aquela situação, pessoal indo para o plano piloto das cidades satélites ali, acontece uma coisa interessante, a separação do poder central, ou seja, do presidente da República e seus ministros, dos trabalhadores. Repare bem, reparemos a maior parte dos trabalhadores onde estavam, São Paulo, no Parque do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, mesmo São Paulo, né? Tal, Diadema, como eu sempre falei, vai chegar na década de 70 com um grande contingente industrial, mas até a década de 50, 60 não. O que acontece? O que acontece é que esse pessoal aqui, então, separa o poder central dos trabalhadores para uma situação simples, pô. Diminuir a questão de poder de reivindicação. Imagine bem, você estava no Rio de Janeiro. A ligação do Rio de Janeiro para São Paulo era através da rodovia Presidente Dutra, né? Rodovia que liga, importantíssima, as duas metrópoles. Se você quer fazer uma manifestação para chamar a atenção do governo federal, nada melhor do que pegar ali, fechar a Dutra e ir para o Rio de Janeiro, né? Entretanto, Brasília era bem distante. Repare bem isso aqui é um mapa de rodovias de Brasília. E lembrando a vocês que as rodovias de Brasília, e depois você vai falar sobre isso, são as chamadas rodovias radiais que partem de Brasília. Repare bem aqui essas duas, BR-040 e BR-050. BR-040, 1.140 quilômetros até o Rio, BR-050, 1.025 quilômetros até Santos. Você tem que entender que na década de 50 para 60 os caminhos não eram como hoje. E ainda hoje para ir para Brasília já é difícil, às vezes a pista única, um trânsito pesado. Imagine você com carros da década de 50 ou 60 ou mesmo ônibus fazendo esse trajeto, o perigo que não era. Então você diminui o poder, por isso de reivindicação dos trabalhadores. Por isso que Brasília muitas vezes foi considerado um castelo, um enclave, né? Onde você separa a classe política da classe trabalhadora, isso sem nenhum discurso ideológico, é uma realidade. Então Brasília, quando foi feito Brasília, tinha isso em mente também. Aí sim,
você fala o terceiro ponto da integração. A integração regional, integrar o Centro-Oeste, meu filho. Aí você tem uma integração regional. E aí nós vamos partir aí para essas rodovias radiais. Rodovias radiais são aquelas que partem de Brasília. Elas variam teoricamente de 001, se bem que não tem nenhuma 001, é 010, até seria teoricamente 0100, ou melhor, até BR-100, que não temos, que é um projeto da construção da BR-090, mas a BR-100 não tem. E a BR-3 também não tem, da música do Tony Tornado, que ele ganhou o festival, né? Na realidade, o pessoal dizia que a BR-3 era a BR-040, né? Que ia Juiz de Fora lá e ia para Brasília. E, segundo alguns, quando o Tony Tornado lançou essa música, estava ligado ao LSD. Isso aí também não vou entrar nesse mérito, porque não é por aí. Mas vamos lá. Então, filho, veja bem. As rodovias, de certa forma, integraram. Aqui a famosa Belém-Brasília. Na realidade, se nós fôssemos levar realmente a ferro e fogo, teria que ser Brasília-Belém, que começa em Brasília e termina em Belém. Mas a Belém-Brasília, quase 2.000 quilômetros. A Transnordestina, muito utilizado principalmente pelos trabalhadores nordestinos que vieram para Brasília, que liga até Fortaleza, mais de 2.000 quilômetros de rodovia. Aí uma rodovia menor que vai para a Bahia, no leste, o Maraú, a BR-040 que passa Petrópolis, Juiz de Fora, etc., até chegar no Rio de Janeiro, a BR-050 que quando entra em São Paulo, meu filho, ali em Ribeirão Preto leva o nome de SP-330, então a Anhanguera, que depois vai sair lá em São Paulo e depois você vai descer pelo complexo Imigrante Anchieta ou Anchieta Imigrantes até o Porto de Santos. A BR-060 que vai para Bela Vista, Mato Grosso do Sul, a BR-070 que vai até a divisa do Brasil aqui, Cáceres, no Mato Grosso, para depois aqui, para Bolívia, e a BR-080 que é a menor de todas para Uruaçu. Essas rodovias radiais, na realidade, se você pegar a BR-010, você integrou, olha bem, de uma certa forma com Brasília, você integrou o norte ao sudeste. Houve uma integração e ao nordeste. Uma região que era praticamente, que você chegava apenas em embarcações, você começa a chegar numa rodovia. Tudo bem que a rodovia não é lá grande coisa, não é? Mas nós temos isso. Então, as situações de controle das águas, a separação do poder central, a integração regional, acabam levando Brasília. E Brasília é uma cidade interessante. Se você mora em Brasília, você poderá me dizer isso. Eu vou dar uma paradinha, louco Abreu, para apagar a lousa, para conversarmos sobre isso daqui a alguns instantes. Depois da paradinha, louco Abreu, vamos aqui. E ninguém perguntou uma coisa, eu vou responder para vocês. Professor, por que a cidade do Rio de Janeiro ela tem tantas sedes de autarquias ou sedes de algumas situações que deveriam estar em Brasília? Eu vou dar um exemplo clássico, CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Petrobras, o edifício da Petrobras, quem conhece no Rio sabe, quando ele foi feito era uma obra realmente revolucionária, arquitetônica revolucionária. Por que no Rio e não em Brasília? Porque nós encontramos tantas autarquias e funcionários públicos federais do Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro foi capital federal. Então, para evitar a mudança de grande contingente de sede de autarquias federais e empresas federais, continuaram no Rio de Janeiro. Por isso que você encontra esse grande número de empresas ainda, algumas sedes no Rio de Janeiro. Por isso que o pessoal, às vezes, brincando, coloca que quem manda no futebol brasileiro é a CBF, que está no Rio de Janeiro. Mas aí também, aí é pano para manga, e um dia nós vamos lançar um vídeo aqui de atualidade sobre os 50 anos do tricampeonato brasileiro da Copa. Mas futebol tem a ver com atualidade, 50 anos, o que futebol tem a ver? Um monte de coisa, filhão. Se você acha que futebol é só para alienado, acorda, porque tem muita coisa ligada, principalmente na questão política, né? Mas vamos lá. Então, veja bem, Brasília é isso aqui. Brasília, veja bem Brasília. Vamos começar por partes. Primeiro, Brasília, né? Ela é uma cidade que para alguns, né, é a chamada capital da geopolítica para José William Vicentini. E Brasília tem coisas interessantes que às vezes você não notou, que é dentro de situações de guerra. Primeira coisa, avenidas ou ruas largas. Você sabe por que as avenidas são largas? Não é para melhorar o trânsito em si.
É numa situação de algum problema que acontecer dentro de Brasília, você poder manobrar principalmente, né, os tanques ou veículos militares de médio e grande porte sem dificuldade. Tanto é que em Brasília você tem anéis e não há cruzamentos. Justamente porque o cruzamento, você sabe, dentro de uma estratégia de guerrilha ou estratégia de combate, eles podem ser colocados ali cercados, e acaba prejudicando o trânsito. Brasília tem um fluxo viário muito grande. Se você já foi em Brasília, você sabe. Fomos 2 vezes em Brasília e nos perdemos por lá porque é difícil. Você achar uma placa também não é fácil também. Terceiro, você tem em Brasília, não há árvores próximos ao plano piloto? Não há árvores. Ah, tem parque nacional. Não, pá. Perto do plano piloto não tem árvore. Você sabe por que não tem árvore lá? Você podia ter a vegetação de cerrados, aquela coisa toda, né? Vegetação ali acostumada naquele ecossistema. Você não tem, filho, por uma coisa só. Para evitar o quê? Manifestações. Evitar as manifestações e num caso de fuga, né? Em caso de fuga, você evitar o quê? O indivíduo se homiciar. Homiciar significa se esconder. Reparem bem, o indivíduo chega lá em Brasília, ele faz uma coisa, ele vai correr, vai se esconder debaixo da onde? Não tem onde se esconder, filhão. O indivíduo fica ali, ele é um alvo fácil. E isso está dentro da estratégia militar também. Então, Brasília tem vias largas, não há cruzamentos, não há árvores. Justamente por isso, você tem a proximidade muito grande de bases militares. Se você pegar ali Goiás, por exemplo, e ali próximo, você tem grande contingente de bases militares, tá? Se no caso de uma ocorrência que envolva a presidência ou os poderes, né, que você sabe, executivo, legislativo e judiciário, rapidamente ali seja sufocado. Então Brasília, ela foi pensada em termos militares. Para quem não sabe, se você acha que é apenas... Não, existem estratégias ali justamente para isso. Por isso que a gente fala no controle das águas, aquela coisa toda. Então Brasília é uma cidade muito ligada ao pensamento militar. É uma cidade realmente, para quem gosta de Brasília, né, acontece muito isso, quase a metade da população não é brasiliense. Agora que nós já começamos, a partir desse ano, 1960, é que nós podemos dizer que começam os idosos brasilienses. Olha que coisa interessante, porque esse ano eles fazem 60 anos. Quem nasceu no dia 1º de janeiro, nasceu no dia 21, a partir do dia 21 de abril de 1960 em Brasília, até hoje, 60, completou 60 anos agora. Então, os idosos brasilienses são muito poucos, não é? Então nós temos aqui, essa que é a capital nacional, a capital chamada por Vicentino da geopolítica, né? Avenidas largas, aquela coisa toda, não é? Uma cidade pensada, né? Praticamente isola o poder central, há um isolamento muito grande do poder central, não é uma capital, como eu falei aqui, outra democrática, e possui, como eu já falei para vocês, graves problemas de desigualdades muito grandes. Você não pode comparar, por exemplo, quem mora no plano piloto, como, por exemplo, quem mora em Candangolândia em termos financeiros, ou mesmo Samambaia ou outras regiões da periferia brasiliense. Lembrando a vocês, eu sei que talvez para vocês não interesse, mas é só para constar, quando o hip hop veio para o Brasil, ele veio para 2 lugares assim que bateram pesado. Primeiro foi São Paulo, por que São Paulo? Pelo número muito grande de trabalhadores, principalmente jovens que trabalhavam, e o hip hop chega na década de 80, e depois Brasília também, com essa desigualdade toda, tá? Então, Brasília poderá constar dos vestibulares de vocês, 60 anos de Brasília, uma cidade que é questionada muito pelo isolamento ainda em relação ao que acontece, pelo menos em todo o Brasil. Quando eu falo Brasília aqui, refiro-me mais ao plano piloto, porque as cidades satélites, elas vivem muitas vezes na carne dos problemas em que a população brasileira, grande parte, vive. Então, filhão, cola conosco, pode parecer fácil,
São 3 vídeos de 15, 20, 16 minutos, não é? Mas demanda uma condição muito grande a fazer esses vídeos, para quem não sabe. Então estamos junto. Se lembre sempre, como sempre falo, Deus é piedoso, mas o vestibular não será. Então depende de você, né, aperfeiçoar-se cada vez mais. Tamo junto, já Elvis, e passa régua, e já dá licença.